Durante anos ela aceitou viver na sombra, acreditando que o amor era mais valioso do que qualquer fortuna e que um coração sincero bastava para sustentar um casamento. Mas tudo desmorona quando a traição do marido revela não apenas uma mentira devastadora, e sim uma humilhação tão cruel que transforma uma esposa dedicada em uma força impossível de ignorar. O que parecia ser o fim silencioso de uma mulher abandonada, logo se torna o começo de um retorno, cercado por poder, mistério e um acerto de contas capaz de abalar gente influente, destruir alianças e expor ambições podres. Entre luxo, vingança, segredos escondidos por 7 anos e uma volta triunfal que ninguém poderia prever, esta história mostra até onde alguém pode ir depois de ser traída da forma mais dolorosa. Agora prepare-se para uma trama intensa de queda, renascimento e poder, e já se inscreva no canal para não perder mais histórias surpreendentes como esta. O jardim da casa em Moema era pequeno, mas Renata o tratava como se fosse o maior do mundo. Ela acordava antes do sol rachar o céu cor de chumbo da avenida, pegava a regadeira de cerâmica que comprara numa feira de artesanato e molhava cada vaso com uma atenção que beirava o ritual. Havia nisso algo quase religioso, a repetição dos gestos, o silêncio da manhã, a terra úmida cheirando a começo. Era ali, entre as begônias e os cactos em miniaturas enfileirados na janela da cozinha, que Renata sentia que o mundo ainda fazia sentido. 7 anos. Era quanto tempo ela levava aquela vida. 7 anos morando numa casa de 3 cômodos numa rua sem saída, comprando frutas no mercadinho da esquina, fazendo trabalho voluntário na associação de leitura do bairro toda terça-feira, cozinhando sem pressa e dormindo cedo. Para qualquer vizinha que olhasse da calçada, Renata Meireles era exatamente o que parecia. Uma mulher comum, de gostos simples, casada com um homem cheio de planos. E Henrique Castelo tinha planos demais para uma casa tão pequena. Ela o conhecera numa tarde improvável, numa exposição de aquarelas no Largo do Arouche. Ele era formado em administração, trabalhava numa corretora de médio porte e falava sobre mercado financeiro, com o entusiasmo de quem tinha certeza de que um dia dominaria aquele universo. Ela tinha gostado disso, da ambição que não escondia, da franqueza com que admitia querer mais. Havia algo refrescante naquele homem que não fingia contentamento. Naquela época, Renata havia passado anos rodeada por pessoas que só diziam o que ela queria ouvir, e a honestidade bruta de Henrique pareceu, por um momento, a coisa mais preciosa do mundo. O que ela não contou a ele, não naquele dia, nem nos seguintes, nem nos meses que construíram o namoro e o noivado e o cartório simples numa segunda-feira chuvosa de abril, era quem ela realmente era. Renata Meireles era o nome que escolhera para si mesma. O sobrenome verdadeiro carregava um peso que ela havia decidido conscientemente deixar dobrado numa gaveta trancada. Sua mãe havia partido quando ela tinha 18 anos, seu pai 2 anos depois, e com eles foi embora a última ilusão de que o dinheiro e o poder poderiam proteger alguém de tudo. O que herdou não foi apenas um conglomerado empresarial de valor incalculável. Herdou também a solidão de quem não sabe se é amada por si mesma ou pelo que representa. Por isso escolheu sumir. Com o auxílio de um advogado de confiança absoluta e de um fundo blindado que administrava silenciosamente o patrimônio, ela construiu uma vida paralela, uma vida sem motorista, sem conselheiro, sem segurança, uma vida com regadeira de cerâmica e fila no mercadinho. E quando Henrique Castelo disse que a amava, ela acreditou, porque ele não tinha como saber o que estava amando além dela. Nos primeiros anos foi bom. Ele trabalhava muito, voltava cansado, mas havia entre eles uma intimidade feita de pequenas coisas. O café que ele preparava nas manhãs de sábado, as discussões sobre séries que os mantinham acordados mais tarde do que deveriam, a forma como ele segurava a mão dela quando saíam a pé pelo bairro. Renata se convenceu de que havia feito a escolha certa, que era possível construir amor fora do contexto onde ela havia nascido. Mas São Paulo não é uma cidade que deixa a ambição descansar por muito tempo. Com a promoção a sócio júnior numa boutique de investimentos da Faria Lima, Henrique entrou em contato com um mundo que passou a consumir tudo o que ele tinha. Os clientes eram diferentes.
Os almoços eram diferentes. As conversas mudaram de tom e, junto com elas, o olhar que ele pousava sobre a própria casa. Renata notou primeiro nas palavras soltas, quase descuidadas. Essa geladeira já não aguenta mais. O carro envergonha em estacionamento de shopping. Você nunca pensa em fazer algum curso, sei lá, alguma coisa mais relevante? Ela respondia com paciência, porque conhecia a pressão daquele ambiente e acreditava que era uma fase. A fase não passou. Numa noite de outubro, ele chegou tarde com o paletó frouxo e os olhos acesos por alguma coisa que não era ela. Sentou-se à mesa sem tirar o sapato, olhou em volta da cozinha, como se a estivesse vendo pela primeira vez, e disse, quase para si mesmo, que precisava de uma vida à altura do que estava construindo. Renata perguntou o que ele queria dizer com isso. Ele disse que queria dizer exatamente o que havia dito e foi para o quarto sem jantar. Ela ficou sentada na mesa com o prato dela ainda cheio, ouvindo o barulho da cidade lá fora, o latido de um cachorro distante, uma buzina, o tranco de uma porta de carro, e sentiu pela primeira vez que a escolha que havia feito 7 anos antes estava sendo colocada à prova de uma forma que ela não tinha previsto. Na manhã seguinte, Henrique acordou como se a noite anterior não tivesse acontecido. Tomou o café de sempre, deu um beijo rápido na testa dela, pegou a pasta e saiu. Renata ficou observando a xícara que ele deixara na pia, ainda com o resíduo do café, e pensou que devia ter lavado. Mas não lavou. Ficou olhando para ela por um longo tempo, tentando entender se o que sentia era angústia ou apenas cansaço. Mais tarde, naquele mesmo dia, foi até a associação de leitura do bairro, ajudou a organizar uma doação de livros, conversou com a dona Sônia sobre o neto que ia entrar na faculdade, tomou um café quentinho num copo descartável e voltou para casa passando devagar pela feira que montava toda semana na praça. Comprou mangas, uma alface crespa e um pote de mel que não precisava. Fez isso porque gostava, porque aquilo era dela, não o que ela tinha, mas o que havia escolhido ser. E ela ainda acreditava naquela tarde ensolarada de outubro que o casamento podia ser salvo, que Henrique era o homem que havia se apaixonado por ela numa galeria de aquarelas e que a ambição que crescia nele ainda não havia devorado aquela parte. Ela ainda acreditava que o amor era mais forte do que o endereço. Não sabia que ainda estava errada da maneira mais cara possível. O primeiro sinal que Renata escolheu ignorar veio num jantar de confraternização da boutique de investimentos onde Henrique trabalhava. Era uma sexta-feira de novembro, e ela havia se arrumado com cuidado, vestido sóbrio, brincos discretos, o cabelo preso com elegância, achando que o esforço seria suficiente. Quando chegaram ao restaurante em Pinheiros, percebeu de imediato que havia calculado errado. As mulheres ao redor da mesa usavam bijuterias que valiam o triplo do que qualquer coisa que ela possuía. As conversas giravam em torno de reformas em apartamentos de mais de 300 metros, de viagens à Toscana e de marcas que ela conhecia pelo nome, mas jamais havia frequentado. Henrique circulou pelo salão como se finalmente estivesse no lugar onde sempre deveria ter estado, e ela, à sua esquerda, sentiu-se invisível de uma forma nova. Não a invisibilidade que havia escolhido, a do anonimato voluntário, da mulher sem sobrenome reconhecível. Era a invisibilidade de quem não é considerada suficiente para o espaço que ocupa. No caminho de volta, ele não disse nada por quase 20 minutos. Quando falou, foi para comentar que a parceira sênior do escritório tinha chegado numa SUV importada com motorista particular. Ela disse que era bonito, ele disse que era necessário. Havia uma diferença enorme, acrescentou, entre o que era bonito e o que era necessário para ser levado a sério naquele meio. A partir daí, os comentários foram se tornando mais frequentes e mais afiados. Ele passou a notar coisas que antes parecia não ver: o sofá desgastado na sala, a torneira da pia que pingava há semanas, o modelo antigo do celular dela. Cada observação vinha embalada numa certa ironia que ele havia adquirido, sem que ela conseguisse precisar exatamente quando. Não era raiva. Era pior do que raiva. Era desdém. Ela tentou conversar. Uma tarde de domingo, enquanto ele lia algum relatório espalhado pela mesa de centro, sentou-se à sua frente e disse que queria entender o que estava acontecendo entre eles.
Ele baixou o relatório e a olhou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Não exatamente irritação, mas algo próximo de impaciência, como se a presença dela fosse um ruído de fundo que atrapalhava a concentração. Disse que nada estava acontecendo, que ela era sensível demais, que havia situações na vida em que as pessoas precisavam crescer e que isso não era pessoal. Renata ficou com aquela palavra na cabeça por dias. Crescer. Como se 7 anos de casamento, de cuidado, de escolhas feitas com intenção, fossem algum tipo de imaturidade que precisava ser superada. Ela sabia, melhor do que qualquer um, o que era crescer dentro de um mundo onde cada detalhe tem preço e cada relação tem intenção. Havia escolhido sair daquilo exatamente porque crescer, da forma que aquele universo definia, custava demasiado. Mas não disse nada disso. Levantou, foi para a cozinha e começou a preparar o almoço. Os meses seguintes foram uma série de pequenas capitulações que ela convenceu a si mesma de que eram compreensão. Ela parou de sugerir passeios baratos no bairro porque ele dizia que precisava de algo diferente. Parou de convidar os amigos da associação de leitura porque ele os tratava com uma cordialidade fria que deixava todo mundo desconfortável. Parou de fazer perguntas sobre o trabalho, porque as respostas sempre a faziam sentir que ela não era capaz de entender o universo em que ele vivia. Henrique, por sua vez, voltava cada vez mais tarde. As reuniões na Faria Lima se estendiam para jantares, os jantares se transformavam em eventos. Os eventos em fins de semana, em que ele aparecia sábado à noite, com o paletó cheirando a perfume que não era dela. Ela percebeu e não perguntou, porque algo dentro dela sabia que a resposta seria pior do que o silêncio. Foi numa quarta-feira de março que o silêncio se tornou insuportável. Henrique chegou em casa às 11 da noite, jogou o casaco numa cadeira e pediu que ela não esperasse por ele nesses horários, porque ficava constrangedor chegar e ver a sala iluminada como se fosse uma cobrança. Ela perguntou, com uma calma que custou caro, se ele sabia o que estava dizendo. Ele disse que sabia muito bem. E então acrescentou, como quem resolve finalmente tirar um espinho, que precisava de alguém com recursos, com conexões, com uma presença que combinasse com o que ele estava construindo. Que ela era boa pessoa, mas que bom não era suficiente para o que a vida exigia dele agora. Renata o ouviu sem mover um músculo. Quando ele terminou, ela disse apenas que ia dormir, levantou do sofá e foi para o quarto. Deitou-se na cama no escuro, com os olhos abertos, e ficou assim por horas. Não chorou. Não era tristeza o que sentia. Era uma espécie de clareza gelada, como quando o anestésico começa a agir antes de uma cirurgia, e você sabe que a dor vai vir depois, mas ainda não consegue senti-la. O que ela não contou para si mesma naquela noite era que parte dela havia esperado por aquele momento. Não desejado, esperado. Como quem conhece o desfecho de uma história e mesmo assim volta às páginas anteriores, esperando que desta vez seja diferente. Ela havia apostado que o amor era suficiente para segurar um homem que nunca havia aprendido a querer algo sem calcular o retorno. Havia perdido essa aposta. Nos dias que se seguiram, Henrique tratou a casa como um hotel. Entrava, saía, trocava de roupa, atendia ligações em inglês com a porta do quarto fechada. Ela continuou regando o jardim, indo para a associação de leitura, comprando frutas na feira. Manteve a rotina porque a rotina era o único lugar onde ainda reconhecia a si mesma. Mas havia uma coisa que ela havia começado a fazer discretamente, à noite, quando a casa ficava quieta. Ela pegava o celular antigo e entrava num número que não estava salvo na agenda. O número do único advogado que sabia quem ela era de verdade. Não ligava ainda. Só ficava com o número na tela, como quem segura uma carta de reserva sem saber se vai precisar jogar. Ainda não sabia que em breve não teria escolha. O 7º aniversário de casamento caiu numa terça-feira. Renata soube disso quando olhou para o calendário na geladeira logo cedo, enquanto esperava o café passar. Tinha escrito a data com caneta vermelha no começo naquele ano, como fazia todos os anos, com a convicção de que datas como aquela mereciam ser lembradas. Naquela manhã, olhou para o pequeno coração desenhado ao lado dos números e ficou em silêncio por um momento.
Henrique não mencionou a data antes de sair. Ela não esperava que mencionasse. Ainda assim, decidiu que faria o jantar. Não por ilusão. A ilusão já havia saído pela mesma porta que o afeto. Fez o jantar porque acreditava que havia dignidade em honrar o que foi real, mesmo quando o que era real já havia mudado de forma. Passou a manhã escolhendo o cardápio e a tarde na cozinha, reproduzindo com cuidado o prato que haviam comido no primeiro jantar de verdade. Macarrão ao sugo com carne desfiada, receita da mãe dela, com o vinho tinto que ele havia escolhido naquela noite e que ela havia guardado na memória, como se fosse uma coordenada de GPS para o início do amor. Pôs a mesa com uma toalha branca que tinha guardada há anos. Acendeu 2 velas. Colocou a cadeira dele do lado em que ele preferia sentar. Ligou uma música baixa. Esperou. Ele chegou às 10:30 da noite. Renata estava sentada no sofá quando ouviu a chave na fechadura. Henrique entrou com os olhos brilhando numa euforia que ela reconhecia. Não como alegria compartilhada, mas como a agitação de quem acabou de sair de algum lugar muito melhor do que a própria casa. Usava um terno que ela não havia visto antes, azul marinho escuro com uma textura que sugeria preço alto e cheirava a algum restaurante de hotel 5 estrelas. Ele viu a mesa posta, viu as velas, viu o prato coberto que ela havia deixado aquecendo. Por um segundo pareceu que ia dizer alguma coisa, talvez se lembrar, talvez sentir um lampejo do que um dia foi. Mas o segundo passou. Jogou o casaco numa cadeira, soltou um suspiro que tinha mais impaciência do que cansaço, e puxou da pasta interna do paletó um envelope branco. Colocou sobre a mesa ao lado das velas e recuou como quem conclui uma tarefa há muito adiada. Assina essa semana, ele disse. Meu advogado preparou tudo, divisão simples. A casa fica com você, o carro também. Você não vai precisar de muito mais com o jeito que você vive. Renata olhou para o envelope, olhou para as velas, olhou para o prato intocado. Você está me pedindo o divórcio no nosso aniversário de casamento, ela disse. Não foi uma pergunta. Prefiro que a gente chame de resolução, ele respondeu, com a leveza de quem usa um eufemismo elegante aprendido em algum seminário de comunicação corporativa. E então, como se o peso das palavras fosse leve o suficiente para ser jogado no ar, acrescentou que estava com outra pessoa, que havia conhecido alguém com quem via um futuro real, alguém que combinava com o que ele estava construindo, alguém com substância. Ela perguntou quem era. Ele disse o nome sem hesitar. Isabela Vasconcelos Drummond, a filha de Roberto Drummond, fundador do Grupo Drummond de Investimentos, uma das famílias mais poderosas do mercado financeiro brasileiro. Uma mulher cujo nome aparecia nas colunas sociais das revistas de negócios, ao lado de cifras astronômicas. Renata ouviu aquele nome e sentiu algo se encaixar dentro dela com uma precisão quase geométrica. O universo, às vezes, tem um humor absolutamente impiedoso. 7 anos, ela disse baixinho. Ele a olhou com aquela expressão de impaciência que ela já havia aprendido a decifrar. 7 anos de serviço prestado, ele respondeu. Você não vai querer de nada. A casa é sua. Serviço prestado. Ela repetiu as palavras na cabeça uma vez, 2 vezes, 3. Não porque precisava processá-las. Processou na mesma hora, com uma velocidade fria que surpreendeu até a ela mesma. Repetiu porque queria gravar aquele momento com exatidão. Porque sabia, com uma certeza que havia estado adormecida por 7 anos, que aquelas palavras eram o estopim de algo que ele jamais veria vir. Henrique foi para o quarto, fez uma mala rápida com o que precisava para os próximos dias e saiu sem olhar para trás. A porta fechou com um clique seco. Renata ficou sentada à mesa posta, entre as velas que ainda queimavam, diante do prato que ninguém havia tocado. A música continuava baixa ao fundo. O apartamento cheirava a molho de tomate e ao perfume dele, que já estava sumindo pelo ar-condicionado. Ela soprou as velas, ficou no escuro por um momento. Então levantou, foi até a pia, lavou o prato sem ter tocado na comida, desdobrou a toalha branca, dobrou com cuidado e guardou na gaveta. Apagou as luzes da sala. Entrou no quarto que havia sido dos dois e sentou na beirada da cama. Pegou o celular.
Abriu os contatos. Rolou até o número sem nome que estava salvo apenas como uma sequência de dígitos que ela havia memorizado há muito tempo. Ficou olhando para a tela por exatamente 3 minutos. Depois digitou uma única mensagem de texto. Dr. Augusto, hora de ativar. Deitou, fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, dormiu sem sonhos, porque quem já tomou a decisão mais importante da própria vida não precisa resolver nada em sonho. O que viria a seguir não seria vingança. Seria simplesmente a verdade, finalmente cansada de esperar. Dr. Augusto Leme havia esperado por aquela mensagem por 7 anos. Era o advogado que havia estruturado todo o esquema de proteção patrimonial quando Renata decidiu desaparecer. Homem de 60 anos, cabelos brancos, ternos escuros e um modo de falar que eliminava adjetivos desnecessários. Havia sido advogado do pai dela antes de ser dela, e carregava o segredo com a mesma seriedade com que carregava cada contrato que passava pelas suas mãos. Quando a mensagem chegou, às 11h42 da noite, ele estava acordado. Sempre estava. Na manhã seguinte, quando Renata abriu a porta da casa em Moema, havia um carro preto parado na calçada com um motorista de terno que ela não conhecia, mas que claramente a conhecia. No banco de trás, o Dr. Augusto aguardava com uma pasta sobre os joelhos e uma expressão que não era de surpresa nem de urgência, era de boas-vindas. "Está tudo pronto", ele disse antes mesmo de ela sentar. Sempre esteve. O processo de restauração de identidade levou menos de 48 horas. Não porque fosse simples, era extraordinariamente complexo, mas porque havia sido preparado com antecedência e mantido atualizado em silêncio durante todos aqueles anos. O fundo que administrava o patrimônio havia continuado operando com rigor cirúrgico, e o conglomerado que seu pai havia construído e que ela havia herdado estava não apenas intacto, mas 3 vezes maior do que quando ela havia se afastado. Os gestores contratados pelo Dr. Augusto haviam feito o trabalho que ela mesma teria feito se estivesse presente. Na tarde da quarta-feira, Renata Meirelles deixou de existir legalmente. Em seu lugar, retornou Renata Cavalcante Orsini, herdeira única do Grupo Orsini, conglomerado com participações em infraestrutura, tecnologia, energia renovável, real estate e gestão de ativos, com sede em São Paulo e operações em 12 países. Uma das figuras mais poderosas do empresariado brasileiro, que o mercado havia especulado por anos sobre onde estava e por que havia sumido. A resposta, quando finalmente viesse, faria sentido a ninguém e a todos ao mesmo tempo. A primeira coisa que ela fez ao reassumir sua identidade foi pedir ao Dr. Augusto que enviasse ao advogado de Henrique a confirmação de que os papéis do divórcio seriam assinados sem contestação, nenhuma disputa, nenhuma negociação. A casa e o carro, como ele havia proposto, seriam deixados para trás sem nenhuma exigência. Ela não queria nada que pertencesse àquela vida. O advogado de Henrique demorou meia hora para responder. Claramente não havia esperado uma aceitação tão limpa. Renata imaginou a expressão do rosto do cliente quando soubesse. A segunda coisa que fez foi alugar, naquela mesma tarde, um apartamento no Itaim Bibi, cobertura de 400 metros quadrados que havia pertencido a um sócio do Grupo Orsini antes de ser devolvida ao patrimônio após uma recompra societária. O imóvel estava mobiliado com a austeridade discreta que ela havia sempre preferido. Madeiras claras, linhas limpas, sem ostentação, mas com cada detalhe escolhido com cuidado. Ela levou consigo apenas uma mala pequena da casa de Moema. Não havia nada lá que ela precisasse levar. Na quinta-feira de manhã, apresentou-se ao Conselho Executivo do Grupo Orsini. A reunião havia sido convocada com menos de 24 horas de antecedência, o que era em si mesmo uma declaração de poder. Os 11 executivos que entraram na sala de reuniões naquele andar alto de uma torre envidraçada da Faria Lima a viram sentada na cabeceira da mesa e ficaram em silêncio por um momento que durou o suficiente para que cada um entendesse o que estava acontecendo. Renata os cumprimentou com a cordialidade direta de quem não precisa causar impressão, porque não estava tentando causar impressão. Estava simplesmente voltando para casa.
A reunião durou 3 horas. Ao final dela, havia estabelecido as linhas gerais de uma reorganização estratégica que o Conselho havia sugerido, mas postergado por falta de autoridade para aprovar. Ela aprovou, com ajustes e com uma clareza de raciocínio que deixou o CFO, um homem de 50 anos com 20 de mercado, levemente quieto por um tempo que ele depois chamaria, numa conversa de corredor, de impressionante. À noite, voltou ao apartamento no Itaim. Pediu sushi por entrega, comeu à mesa de jantar olhando para as luzes da cidade lá embaixo e pensou, com uma calma que havia levado anos para construir, em Henrique Castelo e em tudo o que ele havia dito na noite do aniversário. Não sentiu raiva. Raiva é uma emoção que precisa de energia, e ela havia guardado energia para coisas mais importantes. O que sentiu foi algo mais parecido com foco, uma linha reta se formando entre o que havia acontecido e o que viria a seguir. Porque Henrique havia trocado o que julgava ser uma esposa sem valor por uma posição de acesso ao Grupo Drummond. E o Grupo Drummond, ela sabia muito bem, tinha interesses que se cruzavam com os do Grupo Orsini em pelo menos 3 frentes estratégicas, interesses sobre os quais ela, agora de volta, teria influência direta. Não era pessoal, era apenas o mercado funcionando como sempre funcionou. Ela abriu o notebook, digitou uma mensagem para o diretor de estratégia do grupo e pediu que preparasse um mapeamento completo das operações que envolviam direta ou indiretamente o Grupo Drummond nos próximos 15 dias. Sem urgência declarada. Apenas informação. Fechou o notebook e foi dormir. Do lado de fora, São Paulo continuava vibrando com a energia sorda de uma cidade que nunca para. Lá embaixo, em algum lugar, Henrique Castelo estava comemorando o que acreditava ser sua maior jogada. Não sabia que havia acabado de mover uma peça num tabuleiro cujas regras eram escritas por quem ele havia chamado de mulher sem valor. A partida havia recomeçado, e desta vez ela não estava mais jogando de longe. A palavra que o mercado usou quando o nome Orsini voltou a circular foi ressurgência. Colunistas de finanças escreveram com aquela mistura de cautela e deslumbramento que reservam para eventos raros. Fontes anônimas disseram a jornalistas especializados que a herdeira havia retornado com uma agenda clara. Ninguém sabia exatamente o que isso significava ainda, mas todos sabiam que significava alguma coisa. Renata não leu nenhum desses textos. Tinha coisas mais urgentes a fazer. A reorganização interna do Grupo Orsini avançou rápido, porque ela havia chegado com disposição e com clareza de diagnóstico. Nos primeiros 10 dias, conversou com cada diretor de área individualmente, ouviu mais do que falou e formou um mapa mental das ineficiências que o Conselho havia deixado acumular por falta de alguém com autoridade para cortá-las. Algumas eram estruturais, processos que haviam sido desenhados para uma empresa menor e nunca atualizados. Outras eram humanas, pessoas no lugar errado, por lealdade ou por inércia. Ela tratou ambas com o mesmo pragmatismo que havia aprendido a desenvolver numa escola que não tinha sala de aula. A área que mais a interessou foi a de investimentos estratégicos. Ali estava o ponto de contato com o universo de Henrique. O Grupo Orsini tinha entre suas posições uma participação minoritária numa holding de infraestrutura que havia firmado, 2 anos antes, uma parceria operacional com um fundo gerido pelo Grupo Drummond. A parceria era tecnicamente válida, mas havia sido estruturada em condições que favoreciam o Drummond de maneira desproporcional, desequilíbrio que os gestores anteriores haviam aceitado por razões que o diretor de estratégia preferiu chamar diplomaticamente de decisões do período de transição. Renata chamou de o que eram: descuido. Ela pediu que a equipe jurídica preparasse uma revisão contratual completa. Não para romper a parceria imediatamente, isso seria ruidoso e custoso antes do tempo, mas para documentar cada cláusula, cada indicador de desempenho, cada obrigação não cumprida. Era um trabalho de meses que ela comprimiu em 3 semanas, revisando pessoalmente os documentos à noite depois que o escritório esvaziava. Não havia nada ilegal no que o Grupo Drummond havia feito. Havia apenas uma exploração habilidosa de um parceiro distraído,
e um parceiro que volta da distração tende a renegociar com outros argumentos. Enquanto isso, Henrique Castelo vivia a melhor fase da própria narrativa. Ele havia conseguido, por meio do relacionamento com Isabela Drummond, uma posição de assessor especial no fundo que a família controlava. Não era um cargo formal. Era um daqueles arranjos de bastidor que funcionam enquanto as relações pessoais funcionam. Mas para ele, era a confirmação de que havia apostado certo. A vida que havia imaginado enquanto olhava com desdém para a geladeira da casa de Moema estava finalmente ao alcance. Começou a aparecer em eventos, a ser fotografado ao lado de Roberto Drummond em jantares da alta sociedade paulistana, a ter o nome citado em colunas que antes jamais o teriam mencionado. Estava, na sua própria percepção, chegando. Não sabia que estava chegando exatamente ao ponto onde alguém havia preparado o terreno para recebê-lo. A equipe de Renata concluiu o mapeamento do grupo Drummond com uma precisão que surpreendeu até os analistas mais experientes. O relatório, entregue numa tarde de sexta-feira, tinha 123 páginas e revelava um padrão de gestão que dependia fortemente de parcerias assimétricas para compensar uma estrutura de capital mais frágil do que a reputação da família sugeria. O Drummond era poderoso, mas sua solidez era mais narrativa do que numérica. Renata leu o relatório inteiro no fim de semana. Na segunda-feira seguinte, convocou uma reunião restrita com o diretor de estratégia e o CFO. Apresentou a eles, em termos precisos e sem drama, a oportunidade que a situação abria. Não era necessário atacar. Era apenas necessário renegociar, reposicionar e deixar que as consequências naturais de uma estrutura desequilibrada fizessem o trabalho. O CFO perguntou se havia algum motivo pessoal naquela decisão. Ela o olhou com a serenidade de quem aprendeu a não confundir emoção com estratégia. Há um motivo estrutural, ela disse. O grupo Orsini não mantém parcerias desequilibradas. Nunca manteve. A reunião terminou com um plano de ação dividido em 4 fases, ao longo de 6 meses. Cada fase tinha critérios objetivos de avaliação. Cada decisão tinha justificativa documental. Não havia nada naquele plano que um tribunal pudesse questionar, porque não havia nada naquele plano que precisasse ser questionado. Era apenas negócio. Numa tarde daquela semana, enquanto atravessava o saguão da torre com a pasta debaixo do braço e o celular na mão, ela parou diante de um grande espelho que havia sido instalado na entrada do edifício. Um detalhe arquitetônico que sempre achou desnecessário, mas que naquele instante serviu a um propósito involuntário. Olhou para a mulher que via ali. Cabelo arrumado, terno cinza chumbo, postura de quem sabe o que está fazendo. Não era diferente da mulher que havia regado begônias numa casa de Moema. Era a mesma, com camadas diferentes aparecendo à superfície. Ninguém a havia criado. Ela havia se criado 2 vezes. Saiu do edifício para o sol da tarde na Faria Lima e pediu ao motorista que a levasse ao Itaim pela rota mais longa, passando pelo Largo do Arouche. Quis ver como estava o lugar onde tudo havia começado. Estava igual. A cidade envelhecia em tudo menos nas memórias. O convite chegou por e-mail numa quinta-feira à tarde. O Fórum Anual de Investimentos e Inovação, realizado no Grande Hotel São Paulo, no centro histórico da cidade. Era um dos eventos mais aguardados do calendário corporativo paulistano. 2 noites de palestras, jantares e encontros de bastidor que valiam tanto quanto qualquer negociação formal. Renata havia participado de edições anteriores ao lado do pai, ainda jovem, aprendendo a ler o ambiente antes de aprender a navegar nele. Havia se ausentado por 7 anos. Confirmou presença. A notícia de que Renata Cavalcante Orsini estaria no evento circulou antes que ela chegasse. Isso era inevitável. O retorno dela ao mercado havia gerado uma atenção discreta, mas consistente nas últimas semanas, e o fórum era exatamente o tipo de palco onde presença significa declaração. Pessoas que haviam trabalhado com o pai dela procuraram o Dr. Augusto para confirmar. Jornalistas especializados ajustaram suas agendas. O próprio organizador do evento a contatou para perguntar se aceitaria sentar na mesa principal do jantar de sábado. Ela aceitou. Mesa principal estava bem. Na noite de sábado chegou às 8 em ponto.
nem cedo demais, o que sugeriria ansiedade, nem tarde, o que sugeriria postura. Usava um vestido preto de corte preciso que havia escolhido pessoalmente, sem assistente, sem conselheira de estilo. O único adorno era um par de brincos de diamante que haviam pertencido à mãe. Simples, mas de uma qualidade que quem entendia reconhecia, sem precisar de explicação. O salão era daqueles que tentam comunicar poder através da proporção. Pés direitos altos, lustres disfarçados de instalações contemporâneas, mesas vestidas de branco com arranjos que eram obra de alguém muito bem pago para parecer natural. Havia ali pelo menos 300 pessoas, o que o meio chamava de quem é quem, com todas as suas contradições e hierarquias invisíveis. Ela entrou, cumprimentou o organizador, aceitou uma taça de água com gás e começou a circular. Viu Henrique antes que ele a visse. Estava do outro lado do salão, ao lado de Roberto Drummond e de Isabela, num grupo de 6 ou 7 pessoas que riam de algo com aquela descontração calculada dos ambientes onde ninguém ri de verdade. Henrique usava um terno escuro novo, os cabelos ligeiramente mais curtos, e havia nele a postura de quem passou meses praticando como parecer que sempre pertenceu àquele lugar. Renata observou por alguns segundos sem se mover. Não havia raiva no que sentia. Havia algo mais próximo de curiosidade clínica. Aquele homem havia passado 7 anos ao lado dela, sem saber quem ela era, e agora estava naquele salão acreditando que havia finalmente chegado ao topo, sem saber que o topo tinha rosto, nome e presença naquela mesma noite. Ela virou as costas para o grupo e foi cumprimentar o presidente de um banco que havia feito negócios com o pai décadas antes. Foi ele quem mencionou primeiro. Ouvi dizer que o Orsini vai renegociar a parceria com o Drummond. Roberto vai odiar isso. Ela sorriu com a leveza de quem não confirma nem nega. Roberto é suficientemente inteligente para entender quando uma renegociação faz sentido para os dois lados. O banqueiro a olhou com um respeito misturado com algo parecido com diversão. Você ficou muito tempo fora, Renata, mas não perdeu nada. Ela agradeceu e seguiu em frente. O jantar começou às 9. Ela estava sentada à mesa principal, entre o secretário de Infraestrutura do Estado e uma investidora de Singapura que participava do fórum pela 3ª vez. A conversa foi inteligente, direta e fluiu com a naturalidade das trocas entre pessoas que não precisam fingir. Foi durante o segundo prato que sentiu o peso de um olhar. Levantou os olhos e encontrou Henrique do outro lado do salão, imóvel entre os garçons que circulavam com bandejas. Ele a olhava com uma expressão que ela levou um momento para identificar. Não era surpresa, era colapso. O tipo de colapso silencioso que acontece quando a realidade reformata tudo o que uma pessoa acreditava ser verdade. Ao lado dele, Isabela Drummond havia seguido o olhar do namorado, e então, com a velocidade de quem faz conexões em tempo real, ela também parou. Renata sustentou o olhar de Henrique por exatamente 3 segundos. Depois voltou para a conversa com a investidora de Singapura, como se nada houvesse acontecido, porque para ela, de fato, não havia acontecido nada, apenas confirmação do que já sabia. O que aconteceu depois foi um movimento de dominó que ela não havia orquestrado, mas havia antecipado com razoável precisão. Roberto Drummond, ao ser informado discretamente por um assessor de quem era a mulher sentada na mesa principal, processou a informação com a experiência de décadas de mercado. Em segundos ele entendeu o que a renegociação que havia chegado ao seu escritório na semana anterior realmente significava. E entendeu também o que o jovem assessor especial que havia trazido para perto de si havia, sem querer, colocado em movimento. Roberto era um homem que havia sobrevivido ao mercado precisamente porque nunca confundiu relacionamentos pessoais com posicionamento estratégico. O que viu naquela noite foi um desequilíbrio que ele mesmo havia cometido. Henrique, por outro lado, ficou pálido. Isabela Drummond se levantou da mesa, com um sorriso social colado no rosto, e foi até o banheiro. Demorou 15 minutos para voltar. Quando voltou, havia algo diferente na forma como olhava para o namorado. A frieza de uma pessoa que acabou de recalcular uma equação e não gostou do resultado.
Renata foi embora antes do fim do jantar, não porque havia terminado seu trabalho, porque havia feito o suficiente por aquela noite. A presença já havia dito mais do que qualquer discurso. No carro, enquanto São Paulo passava pelas janelas escuras, ela ficou em silêncio. O motorista não perguntou nada. Nunca perguntava. Ela pensou na última vez que havia saído de um evento naquela cidade, sentindo que havia perdido algo. Havia sido a noite em que decidiu sair do próprio nome e viver de outra forma, 7 anos antes. Agora, do outro lado daquele arco, havia voltado ao ponto de partida com tudo que havia levado mais tudo que havia construído. Não era vitória. Era simplesmente o mundo voltando ao seu eixo. O que se seguiu ao fórum não foi um ataque. Foi uma sequência natural de eventos que Renata havia posto em movimento com a paciência de quem planta antes de colher. A renegociação da parceria entre o Grupo Orsini e a holding, associada ao Grupo Drummond, foi formalizada num documento de 40 páginas que a equipe jurídica havia preparado com precisão cirúrgica. As cláusulas novas reequilibravam a distribuição de resultados, redefiniam os indicadores de desempenho e incluíam um mecanismo de auditoria independente que o Drummond jamais havia aceitado em contratos anteriores. Roberto Drummond recebeu a proposta numa segunda-feira de manhã e a devolveu assinada na quarta-feira. Aquilo, por si só, foi a declaração mais silenciosa e mais clara do evento. Quando Roberto assinou, foi porque havia calculado que renegociar com o Orsini era mais inteligente do que resistir. E porque havia entendido, naquela noite no fórum, que o jovem assessor que havia trazido para o seu círculo pessoal carregava consigo uma complicação que ele não havia previsto. Henrique Castelo havia sido uma aposta que parecia promissora e que havia se revelado um passivo. A notícia de que o cargo de Henrique havia sido desfeito, termo técnico para uma demissão que não podia ser chamada de demissão porque nunca havia sido um emprego formal, chegou até Renata não por ela ter perguntado, mas porque o Dr. Augusto, que monitorava discretamente o cenário, a informou numa ligação breve numa tarde de quarta. Ela ouviu e disse apenas: "Entendido." Mas a história não havia terminado ali. Henrique não era o tipo de homem que aceita a reversão de uma narrativa sem tentar reescrevê-la. Nos dias seguintes, começaram a circular rumores sobre o Grupo Orsini, não nos veículos sérios de imprensa especializada, mas naquelas colunas de bastidor que vivem de versões não confirmadas e insinuações com aspas anônimas. As histórias eram vagas, mas estratégicas, sugestões de que o retorno de Renata havia sido motivado por interesses obscuros, que havia irregularidades na gestão do fundo durante os anos de ausência, que o próprio Dr. Augusto havia agido fora dos limites que o mandato permitia. Nada era verdade. Mas mentira não precisa ser verdade para causar dano, precisa apenas de distribuição. Renata identificou a fonte em 48 horas. Não foi difícil. Havia apenas um número limitado de pessoas com motivação e com acesso suficiente a informações parciais para construir aquele tipo de narrativa. O padrão das imprecisões, correto no superficial, equivocado nos detalhes técnicos, indicava alguém que havia ouvido conversas sem entendê-las completamente. Ela escolheu não responder diretamente. Escolheu responder da única forma que não dá espaço para réplica, com evidência. Abriu o Grupo Orsini para uma auditoria voluntária conduzida por uma das 4 maiores firmas de auditoria do mundo. A decisão foi comunicada por press release num formato seco e preciso. O grupo, em comemoração ao retorno da presidente, optava por uma revisão completa e pública de suas operações dos últimos 10 anos, como compromisso de transparência com o mercado. Nenhuma referência aos rumores. Nenhum tom defensivo. Apenas a declaração de quem não tem nada a esconder e quer que todos saibam disso. O efeito foi imediato. Os rumores perderam combustível antes de ganharem tração. Os colunistas que haviam reproduzido as insinuações ficaram em silêncio, como fazem quando percebem que ficaram do lado errado de uma jogada que não haviam entendido. Mas foi a semana seguinte que trouxe o momento mais significativo. Numa entrevista ao vivo num programa de economia numa grande emissora, uma jornalista perguntou diretamente a Renata sobre a história do casamento e da identidade oculta.
Informação que havia finalmente chegado aos grandes meios depois de semanas circulando nos bastidores. Era a pergunta que ela sabia que viria. Renata estava sentada no estúdio com a postura exata de quem havia preparado cada sílaba da resposta. Falou por 4 minutos sem ser interrompida. Disse que havia escolhido, numa fase da vida marcada por perdas pessoais profundas, viver fora do contexto onde havia nascido, porque havia acreditado que o amor genuíno era possível fora de qualquer sobrenome. Disse que havia descoberto da forma mais cara que havia pessoas incapazes de amar, além do que uma relação pode oferecer em termos de posição e recurso. E disse, com uma calma que fez o estúdio ficar em silêncio, que não carregava ressentimento. Apenas uma compreensão mais nítida de como o mundo funciona e a responsabilidade de usar o que possui com propósito. Não mencionou Henrique pelo nome. Não precisou. Ele estava em casa quando o programa foi ao ar. Viu a entrevista. Enviou ao Dr. Augusto naquela mesma noite uma mensagem que o advogado repassou a Renata sem comentário. Era um pedido de conversa. Ela respondeu que não havia nada a conversar que não pudesse ser tratado pelos respectivos advogados. Isabella Drummond, por sua vez, havia se afastado de Henrique na semana anterior, com a pragmaticidade de quem descobre que uma aposta pessoal comprometeu uma relação profissional importante. Não houve drama. Houve simplesmente a ausência que se instala quando 2 pessoas chegam ao fim da utilidade mútua. Henrique havia apostado tudo numa ascensão que dependia de uma relação, que dependia de uma posição, que dependia de uma confiança que havia se desintegrado. Estava, no sentido mais preciso da expressão, exatamente onde havia colocado a si mesmo. Renata não celebrou. Não havia o que celebrar. Havia apenas consequências, e consequências não pedem permissão nem escolhem hora. Ela fechou o notebook naquela noite. Foi até a varanda do apartamento no Itaim e olhou para a cidade. Pensou nos 7 anos em Moema, no jardim, nas begônias na janela da cozinha. Pensou na dona Sônia da Associação de Leitura, que não sabia nada sobre o que havia acontecido e provavelmente nunca saberia. Pensou no pote de mel que havia comprado sem precisar, na feira da praça, numa tarde que parecia muito mais distante do que era. Havia uma parte de tudo aquilo que ela não queria perder, mas descobriria nos dias seguintes que perder nem era a palavra certa. Havia uma pergunta que Renata havia evitado por semanas. O que vinha depois da guerra? Não porque tivesse medo da resposta, mas porque guerras têm a propriedade de preencher todo o espaço disponível enquanto duram e, quando terminam, deixam um silêncio que precisa ser habitado por alguma coisa nova. Ela havia voltado ao poder com clareza e com foco. Havia reposicionado o grupo, equilibrado as parcerias, respondido aos rumores, fechado os capítulos que precisavam ser fechados. E então, numa tarde de quinta-feira, sem nenhuma reunião urgente e com o escritório levemente mais quieto do que o habitual, sentou à mesa e percebeu que não havia urgência nenhuma puxando seu pensamento em nenhuma direção. Era a primeira vez, em meses, que isso acontecia. Ficou ali por um tempo. Olhou pela janela para a cidade. Viu um pombo pousado na beirada de outro edifício, ajustando as penas com aquela seriedade cômica que os pombos têm. Pensou, sem razão específica, no jardim de Moema. Naquela semana ligou para a dona Sônia. A senhora atendeu com a voz de sempre, um pouco rouca, cheia de energia, sempre no meio de alguma coisa. Levou um momento para identificar quem era. Quando identificou, o silêncio do outro lado durou exatamente o tempo necessário para que a emoção passasse. Você sumiu sem explicação, disse dona Sônia. Eu sei, disse Renata. Precisei resolver umas coisas. Resolve tudo? Quase tudo. Dona Sônia fez um som de aprovação e perguntou se ela ainda lia. Renata disse que sempre leu. A senhora disse que havia uma doação enorme de livros que havia chegado e que estava precisando de braços para organizar. Renata disse que apareceria. Apareceu no sábado seguinte. Não foi como Renata Cavalcante Orsini, com motorista e terno. Foi com calça jeans e tênis branco e uma sacola com pão de queijo que havia comprado na padaria do bairro.
Ficou 3 horas ajudando a catalogar os livros por categoria, conversando com os voluntários, ouvindo Dona Sônia falar sobre os projetos novos que queria implementar. Quando alguém perguntou onde ela havia sumido, disse que havia estado resolvendo questões pessoais e que estava de volta. Ninguém perguntou mais. Era a coisa mais honesta que poderia ter dito. Naquele período, ela também começou a se perguntar o que havia aprendido com os 7 anos de vida simples que fosse verdadeiramente seu. Não estratégia, não posicionamento, não poder. O que havia aprendido que ficasse quando tudo o mais fosse removido. A resposta que chegou devagar ao longo de semanas não era uma lista. Era mais parecida com uma imagem. A xícara de café que Henrique havia deixado na pia sem lavar, que ela havia ficado olhando enquanto ele saía pela porta pela última vez, antes de tudo mudar. Naquele momento havia sentido a fragilidade de ter apostado a própria felicidade na capacidade de outra pessoa de enxergar o que realmente importava. Ela havia aprendido a custo alto que a versão de si mesma que escondia o sobrenome não era mais autêntica do que a que o carregava. Ambas eram ela. O erro não havia sido esconder o dinheiro. Havia sido acreditar que o amor seria imune ao que ela escondia. O amor verdadeiro não seria menos amor por saber a verdade, e o que não era verdadeiro não merecia ser protegido por nenhum sacrifício. Era uma lição que ela guardou sem convertê-la em regra geral, porque sabia que cada pessoa aprende pelo caminho que tem disponível. No grupo Orsini, ela começou a implementar mudanças que não eram apenas estratégicas. Criou um programa interno de desenvolvimento de lideranças, que dava prioridade a profissionais de trajetórias não lineares, pessoas que haviam chegado de lugares improváveis, que tinham aprendido em circuitos alternativos, que entendiam o mundo de ângulos que os circuitos tradicionais não alcançavam. O programa não foi anunciado com fanfarra, simplesmente foi instituído e começou a funcionar. Contratou como diretora de inovação uma engenheira de 42 anos que havia trabalhado por 15 anos em municípios de médio porte, desenvolvendo soluções de infraestrutura com orçamento mínimo. O conselho achou incomum. Ela disse que exatamente por isso era perfeito. Voltou a frequentar exposições. Não as inaugurações sociais com coquetel e fotógrafo, mas as abertas ao público, nas tardes de sábado, onde o silêncio diante de uma tela era completo e ninguém sabia nem queria saber quem era quem. Comprou um quadro pequeno de um artista jovem que expunha pela primeira vez, uma aquarela de uma rua de bairro com chuva parada na calçada. Colocou no apartamento do Itaim, na parede da sala de jantar, onde o via todo dia. Não pensou em Henrique com frequência. Quando pensou, foi com a distância de quem revisita um capítulo encerrado, não com saudade, não com amargura, mas com o reconhecimento silencioso de que o que havia acontecido havia sido necessário para chegar onde estava. Houve uma noite numa sexta-feira de chuva em que ligou para o Dr. Augusto apenas para perguntar como ele estava. Não havia nenhum assunto jurídico pendente. Ele ficou em silêncio por um momento que disse mais do que qualquer resposta, e então falou por 20 minutos sobre a reforma que estava fazendo num sítio que possuía no interior. Ela ouviu todo o tempo. Quando desligou, ficou olhando para a aquarela da rua com chuva na parede. Havia naquela mulher sentada no apartamento do Itaim algo que não estava lá quando ela havia entrado no carro do Dr. Augusto semanas antes. Não era satisfação exatamente. Satisfação é uma emoção que se esgota. Era mais próximo de integridade. A sensação de que as diferentes versões de si mesma haviam finalmente se reconhecido, sem que nenhuma tivesse que apagar outra para existir. A mulher que regava begônias em Moema e a comandante do grupo Orsini eram a mesma pessoa. E essa pessoa, pela primeira vez em muito tempo, não precisava esconder nada de ninguém. Não porque o mundo fosse mais seguro, mas porque ela havia aprendido, da forma definitiva que só as grandes perdas ensinam, que o único disfarce que não vale a pena usar é o de si mesma. São Paulo continuava lá fora, vibrante e indiferente, e magnífica, como sempre. E ela, dentro dela, estava finalmente de volta. 2 anos depois, o nome Orsini havia voltado a ocupar o lugar que sempre deveria ter ocupado no mapa do empresariado brasileiro.
O grupo havia crescido 38% desde o retorno de Renata, não por um movimento agressivo único, mas pela soma de decisões consistentes tomadas por alguém que havia aprendido a distinguir o que dura do que brilha. A parceria com o Grupo Drummond havia sido renegociada 2 vezes e agora funcionava com o equilíbrio que ambos os lados reconheciam como justo. Roberto Drummond, numa conversa num evento em Brasília, havia dito a um terceiro, que eventualmente reportou a Renata, que ela era a melhor adversária que o mercado tinha produzido nos últimos 20 anos. Ela havia recebido o comentário com o sorriso de quem não precisa de aprovação, mas reconhece um cumprimento honesto. De Henrique, não havia muito a relatar. Havia aberto uma consultoria pequena, retomado contatos que havia negligenciado durante a fase de ambição máxima, e vivia, pelo que se sabia, uma vida que estava exatamente à medida do que ele havia descartado como insuficiente. Se havia alguma ironia nisso, ela não era pessoal. A Associação de Leitura de Moema havia recebido uma doação anônima, que triplicou seu espaço e permitiu a contratação de 2 educadores em tempo integral. Dona Sônia soube de quem vinha, porque Dona Sônia sabia de tudo. Não disse nada além de "estava na hora", que era exatamente a resposta certa. Renata continuava aparecendo aos sábados, quando a agenda permitia. Nem sempre com calça jeans e pão de queijo, às vezes com o terno ainda do escritório, depois de uma manhã longa. Mas aparecia. Havia naquele equilíbrio improvável entre a sala de reuniões e a prateleira de livros usados, alguma coisa que ela havia levado mais tempo do que gostaria para entender. Que poder, quando bem usado, não é o oposto de simplicidade. É uma responsabilidade que pode ser exercida com leveza ou com peso, dependendo de quem o carrega. Ela havia decidido carregá-lo com leveza. E quanto àquela regadeira de cerâmica que havia comprado numa feira de artesanato há 10 anos, ainda estava com ela. Na varanda do apartamento do Itaim, junto com 3 vasos de begônia e um cacto em miniatura que havia ganhado de presente de uma colega de trabalho que nem sabia da história toda. Todo dia de manhã, antes das reuniões e dos relatórios e das decisões que movem mercados, ela pegava a regadeira e molhava cada vaso com uma atenção que beirava o ritual. Havia nisso algo quase religioso. A repetição dos gestos, o silêncio da manhã, a terra úmida cheirando a começo. Algumas coisas não precisam mudar para que tudo o mais mude completamente. Fim da história. E você que acompanhou cada passo dessa jornada, sabe que histórias como a de Renata existem porque existem pessoas dispostas a ouvi-las até o final. Se essa narrativa tocou algo em você, deixa o seu like. Ele é o gesto mais simples de dizer que vale a pena continuar. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos de outras vidas que teimam em ser maiores do que as circunstâncias. E nos comentários conta pra gente. Qual momento da história você não vai esquecer? Estamos aqui toda semana com novas histórias que começam onde as explicações fáceis terminam.